Qual é o ser que ingere água semanalmente, suporta climas secos e não suporta mais que um recipiente de água de uma só vez? Se você se identificou, atenção, porque a resposta era um cacto. No entanto, ao contrário dos cactos, nós, seres humanos, precisamos de bastante água para permanecer vivos. Neste vídeo, você vai descobrir a quantidade ideal de água que deve ingerir, os danos da desidratação e se a ideia de consumir 2 litros de água por dia é válida. E acompanhe até o final, pois vamos revelar várias sugestões para identificar a cor da urina, indicando desidratação. Será que realmente necessitamos de tanta água? Qual é a função da água no organismo? João, pesando 70 quilos, tem aproximadamente 40 litros de água em seu corpo, o que equivale a 2 galões dentro dele. Essa proporção permanece em torno de 70 a 80% do peso corporal em homens, mulheres e crianças. 40% da água do corpo de João está externamente às células, espalhada nos órgãos e constituindo a porção líquida do sangue. Sem ela, o sangue se tornaria espesso e incapaz de transportar nutrientes rapidamente. A água fora das células também age na formação da urina e na remoção de toxinas do corpo. Enquanto os restantes 60% da água estão dentro das células, diluindo os nutrientes e facilitando o metabolismo das moléculas que sustentam nossa vida. A água também está em locais menos conhecidos, tendo funções surpreendentes, como a água nas articulações, que absorve o impacto dos ossos. Sem esse líquido, seria extremamente doloroso para João realizar qualquer movimento. Mas uma das funções mais cruciais da água, relacionada à quantidade diária necessária, é o controle da temperatura corporal. João estava na praia, no litoral da Bahia, deitado sob o sol por horas. Neurônios que compõem seu termômetro interno detectam o aumento da temperatura. Uma estrutura cerebral chamada hipotálamo percebe essa elevação e sinaliza para as glândulas sudoríparas a necessidade de eliminar líquidos para resfriar o organismo. João, então, começa a suar, liberando o calor do corpo para o ambiente. E pessoal, em locais muito frios ocorre o oposto. Os sistemas de alerta de temperatura do corpo acionam tremores musculares para gerar calor, e o corpo interrompe a produção de suor, retendo água desesperadamente. O suor é responsável por uma parte significativa das perdas de líquidos ao longo do dia. Quanto mais se transpira, mais água precisa ser reposta. Um adulto saudável pode perder até 900 ml de água diariamente, somente pelo suor. E se essa pessoa for um atleta, essa perda pode chegar a incríveis 2 litros por hora. Anote essa informação, pois será fundamental para calcular a quantidade adequada de líquidos que alguém deveria ingerir. Outro meio de perder líquidos é através da urina. Um adulto saudável pode eliminar de 1 a 2 litros de água por dia, apenas na urina. Isso ocorre porque os rins funcionam diariamente como um filtro, assegurando a concentração adequada na circulação. Ao consumir um multivitamínico sem deficiência de vitaminas, o excesso, desde o composto de A até Z, será eliminado pela urina. Por isso que nutricionistas mencionam que você fará micção valiosa se ingerir suplementos sem necessidade. Além do suor e urina, o organismo ainda excreta líquidos pelas fezes e até pela respiração. Independentemente do meio pelo qual você perde mais água, uma coisa é clara. A quantidade que você ingere de água variará conforme a perda. E, assim como possuímos um termômetro para a temperatura interna, também temos um medidor de hidratação. Quando as células do hipotálamo detectam a escassez de água, o cérebro emite um sinal percebido como sede. Boca seca, dor de cabeça, fadiga, aquela sensação geral de fraqueza, entende? Simultaneamente ao seu corpo pedir água, ele libera hormônios como o hormônio antidiurético, reduzindo a excreção de água na urina. A urina torna-se mais escura, mais concentrada. É por isso, por exemplo, que a primeira urina da manhã é mais escura que as demais ao longo do dia, porque durante a noite você não repõe a água perdida pela respiração e transpiração. Como está a sua micção de manhã e durante o dia, hein? Compartilhe aqui abaixo. Agora você praticamente tem todas as informações necessárias para descobrir quanto de água deveria ingerir. Serão os famosos 2 litros por dia suficientes ou exagero? As pesquisas indicam uma abordagem mais exata para determinar a quantidade de água exigida por cada indivíduo, pois as quantidades variam muito de pessoa para pessoa, e sim, em algumas situações, 2 litros podem ser excessivos, enquanto na maioria dos casos são insuficientes. Para descobrir a quantidade ideal de água que uma pessoa deveria ingerir,
Os pesquisadores mensuraram a quantidade de água eliminada por dia em 5.600 indivíduos. Além desse alto número de participantes, o que confere qualidade ao estudo, eles recrutaram pessoas com hábitos bem diversos, de 26 países distintos, o que contribuiu para corrigir as diferenças culturais e no consumo de água. Ou seja, é um estudo bastante relevante, visto que a recomendação de ingerir 2 litros de água era baseada em estudos genéricos, com poucos voluntários e não aplicáveis a todos. E o resultado de quanto de água você deve beber por dia é: aguarde que vamos traduzir isso para você. Esta equação leva em consideração o nível de atividade física, peso corporal, gênero, umidade do local onde reside, altitude da sua cidade, se pratica esportes, idade e a temperatura ambiente. Tudo isso para entender a quantidade de água que você perde, a fim de estimar com mais precisão a quantidade de líquidos que deveria ingerir. Sim, os cientistas formularam uma equação para isso. 2 litros podem ser ideais para uma mulher com nível moderado de atividade física, que vive em um local com clima ameno. Entretanto, pode ser muito para a mesma mulher que habita em um lugar frio e leva uma vida sedentária. E por fim, esses mesmos 2 litros podem ser insuficientes para um homem, atleta, que reside no Rio de Janeiro. Entendeu? Os pesquisadores não rejeitam em momento algum a recomendação dos 2 litros de água por dia. No entanto, é impossível afirmar que 2 litros é a quantidade ideal para todos, uma vez que os resultados do artigo mostram que as perdas de água podem variar de 1 até 4 litros. Além disso, o artigo ressalta a importância de repor os líquidos de acordo com o que é eliminado, seja por meio de alimentos ou bebidas líquidas. Afinal, alguns alimentos, como frutas e vegetais, podem conter até 90% de água, como é o caso do pepino e do melão. Se alguém consome uma quantidade considerável de frutas e vegetais, pode atingir até 50% da recomendação de líquidos somente com os alimentos. Uma coisa é certa: todas as descobertas deste artigo apresentam dados relevantes para que, gradualmente, as diretrizes de nutrição sejam atualizadas e se tornem mais personalizadas e precisas. Mas, caso não queira carregar uma calculadora consigo, uma maneira simples de descobrir quanto de água precisa ingerir é seguir a recomendação do Instituto de Medicina de 2006. Essa recomendação sugere que devemos ingerir no mínimo 35 ml de água por quilo de peso. Faça os cálculos. Mas atenção! Pessoas com alta atividade física, que perdem mais água pelo suor, podem necessitar repor muito mais, até 50 ml por quilo de peso. Desde 2006, essa recomendação já distinguia a quantidade de líquidos conforme peso, faixa etária e gênero, além de propor metas diferentes para grávidas e lactantes, considerando que elas perdem mais água. E agora que já deu seu like, para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu compartilharei 7 dicas rápidas para que você não enfrente mais problemas para ingerir a quantidade correta de água. Número 1. Confie no seu corpo. Ele possui sensores que retêm ou liberam água quando necessário. Se não alcançou a recomendação de água em um dia, não vai morrer por isso. Número 2. Observe os sinais que seu corpo emite. A sede não é silenciosa. Costuma vir com boca seca, pele ressecada, dor de cabeça, cansaço e até tontura. Se sente esses sintomas diariamente e ingere apenas alguns goles de água ao longo do dia, atenção, e deixe uma garrafinha perto do local de trabalho. Número 3. Preste atenção à cor da urina. É normal a primeira urina da manhã ser mais concentrada, com coloração amarelo forte. O ideal é que, ao longo do dia, vá ficando cada vez mais clara, quase transparente. Se permanecer escura ao longo do dia, certamente falta água. Ah, e se tiver cores diferentes, como castanho, verde, rosa, preto ou com espuma, consulte um médico para investigar o que pode estar ocorrendo. Número 4. Priorize alimentos frescos e diminua o consumo de industrializados. A maioria dos alimentos frescos são mais hidratados, têm mais água do que os industrializados, geralmente mais ricos em calorias e com menos água. Principalmente, invista no consumo de frutas e vegetais em geral. Isso já ajudará a hidratar seu corpo. Número 5. Embora sucos e refrigerantes também contribuam para a hidratação, confiar na hidratação por bebidas calóricas pode aumentar muito o consumo de calorias no dia, levando ao ganho de peso. Então, acostume-se com a água pura.
Se não costuma beber, comece com alguns goles ao longo do dia, um copo ao acordar e assim por diante. Número 6. Não dependa inteiramente da hidratação por bebidas com efeito diurético. Café, chimarrão e chás diuréticos, como cavalinha, chá verde e hibisco, contribuem para a hidratação. Porém, ao mesmo tempo, têm efeito diurético, estimulando o corpo a produzir mais urina e liberar mais água. Portanto, não hidratam da mesma maneira que a água pura. E o número 7. Use a fórmula de 35 a 50 ml por quilo de peso para determinar a quantidade de líquidos que deveria ingerir e dê prioridade à água filtrada para alcançar essa meta. Se você estiver adotando hábitos de vida diferentes do habitual, como por exemplo, começou a se exercitar, o ideal é procurar um nutricionista para realizar esse cálculo personalizado para o seu caso. Não existe uma fórmula geral que sirva para todo mundo. Mas uma coisa é certa, você não é um cacto, por isso precisa de água para sobreviver. Se você está constantemente se sentindo cansado, a primeira coisa que deve considerar é se hidratar corretamente, antes de suspeitar de qualquer outra coisa como deficiências de outros nutrientes. E agora, para complementar seu conhecimento sobre hidratação e adotar hábitos ainda mais saudáveis, não deixe de assistir ao nosso vídeo 6 erros que as pessoas cometem ao beber água com limão todos os dias. Descubra como otimizar os benefícios dessa prática popular e evitar os equívocos comuns que podem limitar sua eficácia ou até causar prejuízos à saúde. Clique na tela final agora e continue cuidando do seu bem-estar com informações valiosas e confiáveis. Não perca!